Por favor, abram os seus livros, que não abriu ainda, na página inicial. Leiam juntos, por favor, que não tiver livro. Acharam? É a página que contém o título da aula de hoje, Grande Sertão Grajaú Prólogo. Todos acharam? Sim. Essa aula será ministrada pelo professor Riobaldo da Fé Bittencourt Marins. Acompanhem a aula por meio da leitura e das propostas do professor. Por favor, fiquem à vontade. Se precisarem mudar de posição na carteira, olhar para o lado, se precisarem mudar de lugar para enxergar a cena, fiquem à vontade. Eu achei incrível quando ele falou que ia ser na sala de aula, e aí você tem a noção da sala de aula, né, quem vem da escola pública do ensino médio, daquela coisa voltada para a lousa, onde a gente parece um robô. E aí na hora que a gente entra tem toda aquela coisa. Na hora que começou, se não me engano, ela falou de uma coisa que estava todo mundo livre para levantar, olhar tudo, e aí a peça inteira fica 1h30 de um círculo de aprendizado e você está toda hora tentando captar alguma coisa para entender. Eu sou o século da minha pátria. Eu nunca pensei em chegar vivo em 1992 para ver a sua genérica. E nesse formato, né, que a gente está trabalhando, aos sábados a gente está chamando de volta os professores que estiveram conosco no período que a gente ainda estava, né, estudando o material, né, o livro Grande Sertão Veredas. E a professora Vera Teles foi uma das que esteve conosco. O que é que nos deve? Eu sou um velho de 92 anos. Respeito. O que é que nos deve? Licença. Boa noite, tudo bem? Como é que você não? Paula, licença. Você pode ler esse texto para mim, por favor? Quem quiser acompanhar também, ele está na página 2, é o R6. Segundo o doutor me disse um dia, esse doutor, que era na verdade o grão tinhoso, me revelou que a arte hoje no Brasil já não suporta a aparência e o jogo. A importância e a miséria cresceram a tal ponto que não é mais permitido realizar com elas atrás, apenas é permitido o horror. Pronto, não é mais permitido realizar com elas jogos imaginários. Apenas nos é permitido o horror para livrarmos a ampulheta desse tempo de impedimentos. E aí eu até fiquei pensando numa coisa que foi dito na própria peça que eu achei muito louco, tipo, a imaginação e o jogo já não são suficientes, alguma coisa desse tipo. Porque são figuras que existem, só que num outro tempo ou num outro espaço. E o jogo também acontece o tempo todo, é muito louco como, assim, uma pequena influência externa pode influenciar, né, no jogo e na dinâmica e nessa quebra, né? A gente estava lá mesmo. Isso é uma quebra muito louca. O que o Riobaldo está dizendo aqui é o contrário do que a gente está tentando fazer agora. A gente está aqui agora tentando representar alguma coisa e tentando jogar com vocês. Então desconfiem do Riobaldo.
Depois, as roupas dos personagens, né, do personagem, a configuração de Geobaldo, com essa figura morta, que foi enterrada viva e vem nesse mundo dos mortos, com essa coisa empoeirada, com essa coisa passada e com esse legado de ter... é um latifundiário que depois... Pelo que, né, um latifundiário que depois... O cara vive do teatro, nesse universo de um país que passou pela ditadura. Ele é um pilantra, né? O trabalhador intelectual como pilantra, manipulador, violenta a nossa memória histórica, né? E a partir daí vem uma saraivada de coisas que a gente vai percebendo sobre um pouco do que o nosso país se tornou, né? Do que a gente se tornou. Comprometendo-me a pertencer a ele eternamente, com o corpo e com a alma, e a entregar-me às suas mãos e seu poder, logo que o tempo, que é a sua mercadoria, estiver esgotado. Em troca desse pacto, quando vendi a minha alma, vendi o amor de Diadorina. Tente responder por que deu medo? Por que deu medo? Por que a gente precisou instaurar esse medo? Se é que, enfim. Quem falou? Alguém falou? Porque é de demônio. Porque é de demônio. Que mais? Porque fala do Satanás. Justamente que assusta a gente, né? Esse nome. É meu que esse estereótipo que fala de demônio, todo mundo já pensa coisa ruim. Sim. Só que meio que quiser. Aí tipo, queria tratar o Brasil meio que acabado assim. Que a gente não está tratando esse diabo cristão, não se trata disso, né? É outro diabo. O Geobaldo faz pacto com outro diabo. Que diabo é esse que ele faz pacto? O poder. As pessoas do poder, o que mais? Governo, dinheiro. E agora, mesmo que como eu, todos nós queremos romper o pacto, eu vos digo, é preciso ter coragem. Estamos sempre à venda, vendendo e comprando nossas dívidas. Vendendo e comprando nossas dívidas. No cotidiano, algumas coisas ainda estão relacionadas, tipo, não tem mais peças, mais liberdade de expressão. Quer dizer, pelo que eu entendi um pouco da peça, quer dizer que a pessoa faz de tudo para ter o que ela quer, como se fosse vender a alma, por exemplo, tipo, se vendendo por desejos e por bens materiais. Precipita-se em direção ao fim. Nossa história desembocará no nada, em desespero, em bancarrota sem igual, na descida ao inferno, em meio a chamas estrondosas que param ao redor. Que dois achados que me impactaram, que é o fato de ser ambientado na sala de aula, num lugar que é o espaço do saber, mas é imediatamente um lugar que você está mergulhado no inferno. É o inferno aquilo, é o inferno de você... ele é anti-apreensão de qualquer coisa que você vai falar, eu vou vivenciar uma coisa legal. Não, você fica prestes a ser torturado. Parece que você vai ser torturado. Sala de aula, né? Eu acho que traz bem essa questão da violência que eles passam os alunos passam por ter que ir para esse local todo dia, receber muitas vezes um conteúdo que eles não entendem o sentido daquilo e passar por todas as formas de violência, né? O fato da escola parecer um presídio.
E isso vai sendo assimilado com o passar do tempo, vira uma rotina. E às vezes você precisa de uma ficção, dar um outro sentido para aquele espaço, para que o aluno então perceba a violência que ele sofre ali, né? Então acho que é muito poderoso essa apropriação do espaço da sala de aula para fazer uma outra coisa, para por um outro caminho mostrar a violência que, né, eles vivem no dia a dia. Então eu acho que essa apropriação é realmente muito interessante e efetiva, assim, poderosa. Cada vez que eu me vejo assistindo alguma coisa que fala de golpe, de militarismo, de situações voltadas à nossa história, eu estudei de 75 a 88. E é como se eu não tivesse estudado nada, porque figurava, né, o militarismo ali e condicionava as nossas mentes a não questionar nada. Então é como se eu não tivesse estudado história e eu não me lembro dessas coisas todas acontecendo na fase que eu estava estudando. E aí é uma coisa vibrante hoje, né, que a gente tem esse espaço e a gente talvez não esteja sabendo aproveitar esse espaço que a gente tem agora. Quando eu converso com as minhas filhas, eu falo, poxa, como é que é a aula de história de vocês, né? O que vocês têm? Vocês questionam? E aí a gente vai para o teatro e abre a nossa mente pra caramba. E a gente começa a lembrar que hoje, com 48 anos, eu não lembro de nada desses golpes todos aí. Né? Eu tinha, sei lá, nasci em 67, então 64, óbvio que eu não ia lembrar. Mas eu ia ter que ter estudado isso. E eu não lembro de ter estudado isso, sabe assim? Parece que a gente pulou essa coisa. O que a gente fazia na escola? Até o dia em que ele veio na minha fazenda Casa Grande, chamada Solidariedade. Dois. Até aquele dia em que o desconhecido doutor compareceu à minha fazenda Casa Grande, eu não me lembrava de qualquer pacto. Eu não me lembrava de nenhum pacto até aquele dia. Essa questão da memória, a questão, enfim, desse horror ao mesmo tempo que nos captura também, nos enfeitiça também, né? De tal maneira que não se consegue pensar que entre o horror e o pacto ficamos, enfim, zumbis, né? Eu também me questionei muito e peguei muito essa parte da memória, né? Essa memória que esse Brasil Riobaldo aí vai se esquecendo, né? As coisas acontecem, mas ele esquece. E eu li o livro recentemente e aí eu fiquei nessa questão também do se não existe o pacto e não existe o demônio e se não existe o doutor, o que aconteceu? Naquele dia, o pacto inicial de 25 anos... Repete! Naquele dia, o pacto inicial de 25 anos... Já havia expirado. Havia 4 anos. Ele trouxe fitas gravadas em grossos rolos, com as vozes de meus antigos camaradas, contando pedaços da minha história. Foi então que, depois de ouvir tudo, eu me recordei do que eu vos confesso agora. Verdade, vereda verdadeira. Meu nome é Renan, eu dou aula de História aqui no Cipa também. E eu queria parabenizar todo o grupo. Eu acho que a peça tem um corpo muito sólido, muito atual, mas eu acho que a grande coisa da peça está nos detalhes, né? Vocês, assim, impressionam em cada movimento, em cada detalhe. Eu acho que a escrita, retomando o que você pôs, a escrita ali na janela dos mais de 30 homens, né? Faz a gente também pensar, e eu fiquei pensando no quanto isso foi construído, assim, quer dizer, isso aconteceu agora, chocou todo mundo agora, na semana passada, provavelmente essa frase não estava aí, como isso foi construído, acho incrível, assim,
imagino que o tempo seja diferente para você conseguir incluir adaptar a peça a uma coisa que não pode ser deixada de lado, né? Já que a gente está pautando a atualidade, a gente não pode deixar de questionar mesmo isso que aconteceu. Que para celebrar a venda da alma como um lote de terra, não se carece de palavras invocadoras. Se não basta qualquer ato, basta o desejo. Então eu acho legal que essa questão do caótico ficou muito no clima da sala, porque o jeito como o cenário foi construído foi de um ambiente meio, tipo, as cadeiras não estavam lineares, os personagens também não, ficavam andando por todo momento, gritando, o personagem também lembrava, não lembrava, falava, não falava, gritava, um falava uma coisa, o outro complementava. Eu acho que essa questão do caos foi uma percepção que eu tive que é muito o que aconteceu, que está acontecendo na história, né? Que na verdade são períodos de caos que se repetem de formas diferentes, mas vão se repetindo. Eu não conseguia me levantar. Mas ri novas lágrimas empedradas. Ele também, doutorando nos riscos, nos risos, nos ricos. Babava argumentos de minha necessidade. Vinha me cobrar uma dívida. Você não se lembra de mim, Riobaldo? Vim da cidade. Eu sou aquele. Sou apenas o espírito que nega tudo. Nós negociamos a sua alma, produto inútil. Eu te daria terras que você pudesse decorar durante 25 anos próximos, Riobaldo. Meu nome é Riobaldo. Hugo Tatarana, atirador da coluna. Nonada. Tiros que os briga de homem não, Deus mesmo. E você estava comendo o papel, teve uma hora que você, não que você chorou, mas você estava ficando daquele jeito pelo personagem mesmo ou porque você estava passando mal? Pra mim é da ação de comer o papel mesmo, né? Porque a ação, o personagem ele tá melancólico na fazenda dele, sozinho, comendo tudo. Então eu sempre penso que ele tá comendo muito e que ele não pode parar de comer de jeito nenhum. Então quando aparece uma lágrima, surge alguma coisa, de não conseguir mais comer mesmo, não cabe mais nada na boca. Mas parabéns. E aí você comeu muito papel. Mas a ideia é de que o personagem que não consegue, acho que soltar nada, né? Só pra dentro, nada pra fora, assim, só Em 1964, após 29 anos da venda da minha alma, eu renovei o pacto. E em troca, o doutor ficou com todas as minhas propriedades, inclusive a mais
recente, bela, a Fazenda Grajaú. Parabéns mesmo, eu adorei, assim, tipo, o máximo. Eu vim buscando, falei, nossa, eles vão falar da história do Grajaú. E aí, essa mescla que vocês fizeram, né, com a obra literária, eu achei bem fantástico. Então, tomem as escolas, tomem as ruas mesmo. Eu não vi o outro trabalho que a colega citou, que foi nas ruas, mas é isso, assim, eu sou da posição que a arte liberta e o que eu vi aqui foi libertação. Parabéns. E é difícil você estar levando a arte para determinados locais, porque às vezes, principalmente quando você pega algo tão antigo, tenta pôr numa linguagem atual, a forma que o público recebe. Eu queria parabenizar vocês pelo esforço de estar trazendo isso, principalmente para a periferia, porque a gente é muito carente disso, que nem ela disse, ela já estudou em várias escolas e nunca viu um negócio desse. Eu estudei já em algumas escolas e também nunca tinha presenciado algo assim. Isso que vocês falaram de teatro, não vocês essencialmente feito no teatro, algo sensacional. Eu acho que isso tem que ser levado muito mais adiante. É um projeto muito grande, vocês estão. Parabéns. Naquela altura, quando eu renovei o pacto, durante a noite insana do golpe, o Brasil e as nossas ardentes de febre, no apogeu de selvagens triunfos, caminhava ébrio a ponto de conquistar o mundo, graças ao pacto que vocês todos vocês funcionavam, manterem-se fiéis e assinando com o sangue do país! Todos vocês! Com o sangue do país! Sangue do país! Só que somos os homens que acabam fazendo isso. Então a sociedade, é o governo que faz isso. Nós criamos uma fantasia dizendo que é uma coisa de espírito, é uma coisa maligna, que vem de outro mundo, mas não é, somos nós mesmos que fazemos isso. E por que você acredita que o doutor compareceu para cobrar a dívida justamente hoje? E outra coisa que eu achei muito bonito, muito potente, é vocês colocarem o público para ler junto, né? Porque eu fiquei meio louco, assim, porque eu me senti em 2013, quando todo aquele povo foi pra rua gritar contra os 3,20. Podia ser a gente, se o povo, todo mundo se juntasse para gritar qualquer coisa, o povo lá de cima também ia ter medo, porque na hora a gente fica, porra, o que está acontecendo aqui? É potente, ecoa, né? Vai para fora da sala de aula. A fala de Paulo não está aberta para perguntas. Eu sou o país Mas sempre tive Estranhas inspirações. Estranhas inspirações. Disso eu anotei muita coisa porque frequentemente chegavam no meu gabinete certas crianças, anjos e arcanjos, que com textos de teatro nas mãos recitavam-me cenas inteiras. Eram crianças muito bonitas. Às vezes os seus cabelos eriçavam-se, como que balançados por um cálido sopro. Endividando-os por gerações, governando suas almas, controlando suas vidas, enquanto dividia e multiplicava o chão em que pisamos. Controlando suas Talvez eu já tenha narrado isso. Mas agora eu vou desnarrar!
O doutor me manipulou, me enganou, me hipnotizou, me seduziu, me roubou. O que vocês chamam de pacto é venda de almas. Venda de almas. Mas é muito louco porque parar pra ver uma coisa que é muito importante na biosfera, na vida humana, é a água, né? Ela compõe todo o corpo humano e tudo, né? Tudo que movimenta a vida tem relação com a água. E aí quando vocês vêm pra cá, pra essa última fazenda, pra esse lugar próspero e generoso que é o Grajaú, por acaso tem uma represinha no meu quintal da minha casa, sabe? E eu achei muito generoso de vocês colocarem, porque isso podia não ter importância na narrativa de vocês. Vocês abordaram isso no final. Doutor, eu estou rasgando meu contrato agora. Estou rasgando meu contrato. Eu estou rasgando. Vocês vão rasgar os de vocês? Vocês vão rasgar os de vocês? Vocês não vão rasgar? Vocês não vão rasgar os de vocês? Um contrato que prendia a gente a qualquer paradigma. Legal, é isso. Mas a gente estava rasgando para ter a nossa própria verdade, tem a ver com esse tal do paradigma. A borboleta, junto com aquela parte da anteninha, quando vocês desenharam na lousa, o que eu vi mais ou menos no desenho foi tipo a parte que vocês fizeram tipo um tridente, que seria o pacto, e as duas asas eu imaginei como se fosse essa questão da dualidade, que seria quem vende e quem compra. Eu não sei se isso faz uma analogia ou alguma relação, mas eu relacionei esse desenho quando eu vi da borboleta com essa questão da dualidade, com a questão de quem vende, quem compra e o que está no meio, que seria o pacto em si. As coisas que vocês escrevem na lousa, assim, que falou de canudos e tal, apesar de ter um final triste, né, de eles acabaram sendo dizimados ou mortos e tal, teve essa resistência, assim. Eu acho que isso é um ponto de esperança, né, que assim, antes da gente teve outras pessoas que lutaram por uma coisa diferente. Aí acho que isso, assim, no geral, a peça choca, né. A minha alma, Magdário! Acha! Ele então sorriu? O pronto, sincero e me vale lhe respondeu. Pense não! Pensa adiante! Comprar e vender às vezes são as ações quase iguais. Comprar e vender. Comprar e vender. É disso que se trata! Numa época que escolas foram fechadas, salas são fechadas, vocês fazerem uma peça dentro de uma sala de aula traz um outro significado, eu acredito, para um espaço cênico. E me pergunto como deve ter sido para os alunos aqui da escola, né, no habitar deles ali, também participarem de um espetáculo desse, sabe? Que você não só assiste, você participa dentro da sala. Como é que foi para vocês entrarem na sala de aula, ver uma coisa assim? Como é que é isso para vocês? Como é que reverbera? Como que é isso? Mas é muito bom, porque nem sempre as pessoas vão atrás desse tipo de cultura, né? Mas vocês vieram até nós, então é bem diferente.
a pessoa ter acesso com mais facilidade quando ela não espera. Eu acho que demonstrar isso uma forma de teatro, acho que é bem mais interessante, porque nós falamos tanto no dia a dia das situações, mas ninguém para refletir sobre as coisas. A gente fala do jeito formal, do jeito chato, super levado, muito nome, muita história, muitos golpes, muitos anos. Então é mais complicado de entender pelo jeito formal. Prestei atenção na peça, me senti bem, acompanhei o texto vagamente, estava ótimo. Eu mesmo, no meu caso, eu gostei. Estão de parabéns. Sensacional. Legal. No meu caso, eu achei que vocês estão de parabéns. Eu não gosto muito de escola, vou falar sério pra você. Eu tava me sentindo bem lá dentro. Eu achei assim um teatro provocador, um teatro que não é para você rir, é para você questionar, é para você pensar. E achei muito legal ter feito na sala de aula. Então acho que isso questiona quando vocês passam toda a história todinha de rival, da ditadura, capitalismo, dinheiro, as mentiras. E para mim, o que eu estou levando nas costas é a pátria. Aí eu vou ter que saber o que eu vou fazer com essa pátria. É muito bom de ver, é muito bom. E ao mesmo tempo, tem umas questões assim, que eu acho que a mesma coisa que ele colocou, pra mim, que eu ficava assim, nossa, eu vou acompanhar o que está acontecendo, a história desde o começo, e aí, de repente quebra tudo e faz uma... E aí eu perco totalmente, e aí volta de novo uma narrativa, uma coisa que tá... E aí quebra tudo de novo, fica meio que nisso mesmo, né? Meio... Por exemplo, eu mesmo, se a gente não tivesse sentado aqui e debatido, ele não teria esclarecido muita coisa na sua cabeça. Não teria. E acho que esse é o bacana também. O teatro não pode ser, sei lá, você vê, vai embora, fala que viu. É legal depois você ir, debater, você vê que os atores estão do seu lado aí, são gente que nem você, cara. Tem a impressão que é raro isso, né, na nossa sociedade, assim, a gente vive uma sociedade que é do entendimento. É verdade. A gente não gosta do que a gente não entende. Verdade. Pois é. E aí chegar lá e se deixar atingir por todas essas outras cores, sons, imagens não racionais e que ao mesmo tempo contribuem para a construção de um discurso. O Renan falou da solidez, assim, eu acho que tem uma solidez de linguagem teatral também tão clara, de pesquisa de corpo, e esses figurinos lindos e a maquiagem contribuindo com o que está sendo dito. Achei isso muito significativo. Não sei. Se o doutor não existir, o que vai ser da minha vida? Perplexidade. Tudo tornou-se dualidade na minha vida. Tudo é e não é em mim, e fora de mim, em nós todos. Dualidade em minha vida. Tudo é e não é dentro e fora de mim, em nós todos. Teobaldo, antes de se despedir, um homem solitário junta as mãos e diz: que Deus tenha misericórdia de vossas pobres almas. Meus amigos, minha pátria. E eu acho que uma coisa que me pegou muito na peça foi essa questão da dualidade. Tipo, ok, eu sou Teobaldo, ou eu sou o demônio, ou quem tá fazendo o pacto? Se não tem demônio, quem faz o pacto? Porque o pacto existe. Então eu acho que isso me pegou muito, porque tem muito a ver com o contexto que realmente a gente vive hoje. A gente tá inserida na sociedade e a gente tá nessa de ser tão manipulado que a gente acaba fazendo o pacto, a gente acaba se tornando o demônio e ao mesmo tempo o Teobaldo. Então isso foi algo que me pegou bastante.